Ocupe seu lugar. Aleluias. Que privilégio podermos celebrar ao Senhor, estarmos diante do Senhor nesta noite tão especial, em que nós podemos juntos celebrar esta grandeza de Deus, celebrar o poder do Senhor. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 4. Eu tive a oportunidade no dia 2, no primeiro domingo desse mês de janeiro, em compartilhar da palavra de Deus aqui, naquele momento, celebrar o primeiro capítulo de Ruth. E na verdade, durante os domingos e quartas-feiras, nós somos bem supridos e nutridos com ministrações, com informações, e também durante todo o mês de janeiro, naquelas mensagens diárias de 6, 8, 10 minutos, que a gente recebe a comunicação. Quem aí já baixou o aplicativo, quem está inscrito no YouTube recebe todo dia. Então nós tivemos oportunidade de manusear bastante a palavra de Deus e de uma forma muito específica e objetiva o livro de Ruth. E eu quero hoje falar sobre um assunto que ministrei uma única vez há uns 8 anos, 10 anos atrás, especificamente sobre o livro de Ruth. E eu fiquei esperando que alguém ministrasse e fiz o propósito desde o início do ano, desde a virada do ano, em ministrar sobre esse assunto. Se alguém ministrasse, eu não ia ministrar, mas como ninguém falou sobre ele especificamente, eu quero falar hoje. Abra sua Bíblia então em Ruth capítulo 4. Por saber que todos nós estamos bem familiarizados com o livro de Ruth, com a sua história, a história de Noemi, de Elimeleque, de tudo que aconteceu, a saga desta família e a mão de Deus como operou no favor de todos aqui, inclusive do seu povo de Israel. Eu não vou fazer aqui uma abordagem e uma síntese dessa história, mas só lembrar e ler com vocês aqui o capítulo 4 para extrairmos algumas coisas daqui. Capítulo 4 diz que Boaz subiu à porta, assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse: "Ô fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui." Desviou-se aquela pessoa e assentou-se com ele. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: "Assentai-vos aqui." Assentaram. Então disse ao remidor: "Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a vendeu. E disse eu: manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: toma-a diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se hás de redimir, redime-a, e se não se houver de redimir, declara-me para que o saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti." Então disse ele: "Eu a redimirei." Disse então Boaz: "No dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade." Então disse o remidor: "Para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir." Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: "Toma para ti", e descalçou o sapato. Amém? Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos por estarmos no templo, celebrando ao Senhor e agora diante da tua palavra. Não é porque é um hábito nós pensarmos e dizermos, mas nós cremos que quando a tua palavra é lida e ministrada, seja por boca de quem for, é o Senhor falando para nós o nosso coração. Então nós queremos, Senhor, declarar ao Senhor que queremos, com o nosso coração aberto, celebrar a verdade da tua palavra naquilo que cabe a nós. Por isso nós celebramos ao Senhor conjuntamente, em nome de Jesus. Quem declara, diga amém. Então, queridos irmãos, eu tenho o privilégio de mais uma vez poder discorrer um pouquinho sobre esse assunto, e quero dizer aos meus irmãos que possa ser que
fale algumas coisas aqui que vá de encontro a uma realidade que alguém esteja vivendo e que talvez essa palavra seja exortativa em algum momento para uma pessoa ou outra. Eu atendo pessoas aqui na igreja, converso essa semana mesmo bastante, semana passada igualmente, e é claro que quando nós vamos ministrar a palavra de Deus, sempre um assunto se afina com gabinetes que fazemos, com atendimentos que fazemos. Então, por que estou dizendo isso? Para dizer a você que não estou mandando nenhuma indireta com esse texto, com aquilo que vou falar, não tenho essa necessidade, nem essa pretensão, mas por ser uma palavra que talvez traga para nós uma reflexão do nosso interior, da nossa postura em relação às coisas de Deus na nossa vida, isso soe para cada um de nós ou em algum momento uma exortação. E se assim o for, se regozije, porque se o Senhor me exorta, eu devo ficar assim até meio me sentindo muito privilegiado, porque Ele exorta e corrige aquele a quem ama. Então, se eu sou açoitado pelo Senhor, corrigido pelo Senhor, é sinal que é demonstração do seu amor, que Ele não quer que eu me perca, nem que você se perca. Amém ou não amém? Quem aqui quer, em nome de Jesus, se submeter à palavra de Deus esta noite comigo? Amém. Então, essa questão de remidor era uma lei dada ao povo de Israel, que está em Deuteronômio capítulo 25, dos versículos 1 ao 10, mais precisamente do 5 ao 10. Chamado de lei do remidor, chamado de lei do levirato, que era uma lei para que as famílias não se desintegrassem. Como que o remidor entrava em ação, segundo Deuteronômio 25, depois você pode ler em casa. Quando alguém, o marido de uma mulher morresse e não deixasse filhos, e tivesse irmãos, um desses irmãos assumiria aquela viúva, casaria com ela, teria relacionamento com ela, teria filhos a partir dela, e o primogênito, seria alguém que estaria no lugar do falecido para suscitar geração. E se esse falecido deixasse bens, como no caso de Elimeleque deixou a viúva Noemi, mas a Bíblia diz que ela havia vendido a herdade. Provavelmente eles venderam a herdade quando foram embora para a terra de Moabe, e levaram os recursos advindos daquela venda, daquela negociação. E o remidor, ele não só compraria, pagaria com o seu dinheiro, com as suas posses, no caso de bens vendidos, ele resgataria comprando, pagando, como no caso específico de Ruth, ele se colocaria como esposo da mulher do falecido, da viúva. E a Bíblia então diz que dentro do contexto, Boaz se levanta para se posicionar como remidor, e havia uma linha de remidores, o primeiro, o segundo, o terceiro, os parentes mais próximos, e dentro do contexto há uma pessoa que nós não temos o nome, que ele era o primeiro remidor na linha de remissão, e que o Boaz chamou-o diante dos anciãos de Israel, para que pudessem servir de testemunhos, para que se declarasse o que ele faria a partir daquela situação da Ruth, da Noemi e da família do falecido Elimeleque. E aquela pessoa, logo quando trouxe Boaz a notícia da remissão, ele se posicionou como alguém que ia remir a propriedade de Noemi, aquilo que haviam vendido. Ele se propôs a pagar, a comprar e administrar tudo aquilo, para suscitar nome do falecido que, como o nome diz, a expressão diz, falecido havia morrido, mas para que se perpetuasse o seu nome na terra, ele não ficasse esquecido. Só que a cláusula da remissão de Deuteronômio 25 dizia que não ia remir somente a propriedade, mas ia assumir casamento, contrair núpcia com a viúva. Quando chegou nesse ponto, esse tal remidor se negou a remir, e a justificativa dele está no versículo 6 do capítulo 4, ele disse: para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade, para que eu não tenha problema com a minha herdade. O que está claro aqui no texto, que era uma pessoa de posses, que tinha valores, que tinha riqueza,
que ele poderia redimir, e como ele tinha já outros bens, ele não quis trazer transtorno à sua herança e aos seus herdeiros. Então ele se omitiu a remir essa situação, ele se omitiu a contrair responsabilidade dentro disso aqui. E o que então, segundo a lei de Israel, ele deveria fazer? Diante de testemunhas, não assinaria um papel, não assinaria uma carta dizendo que ele abria mão daquela remissão, que ele abriria mão de fazer aquilo, mas segundo o costume de Israel, declarando que ele iria fazer, ele tiraria o sapato e daria ao outro que estava na fila da remissão. E assim ele fez, e assim ele agiu, dessa maneira ele agiu. Fazendo assim, ele se livrou dos encargos e das coisas que ele entendia que iria lhe causar danos, mas fazendo assim também, dentro da história segundo nós conhecemos, ele deixou de igualmente, se doando aquela remissão, de herdar uma grande bênção. Então o que eu quero dizer a vocês hoje, o que eu quero conversar com vocês hoje, dentro desse texto, é que eu e você podemos tomar várias atitudes na nossa vida, podemos ter muitas atitudes, e nós vamos ter sempre a oportunidade de abrir mão de algumas coisas, e de tocar em outras coisas. Nós vamos sempre na vida ter o direito de assumirmos responsabilidade de algo, ou abrir mão em relação a alguma coisa, e quer eu assuma, quer eu abra mão, todas essas minhas atitudes terão uma correspondência da minha atitude, eu terei um resultado disso, o resultado vai vir, o resultado da minha atitude vai vir. E esse homem, talvez eu olhando depois o desfecho da história que você já conhece, mas que ele, na hora que não quis redimir, não quis assumir uma responsabilidade que era sua primeiramente, ele não sabia do que iria acontecer, do que a história reservava para ele, e por não saber, ele abriu mão. E assim sou eu e você diante das circunstâncias da nossa vida. Ora assumimos coisas que entendemos que vale a pena a gente se dedicar àquilo, porque a gente compreende que daquilo ali pode suscitar alguma coisa positiva para nós, quer seja em qualquer aspecto da vida, a começar do espiritual, do emocional, do físico, do financeiro, do familiar, enfim, de tantas coisas. Nós assumimos responsabilidades porque esperamos, a partir daquela responsabilidade, a partir daquele empenho, a partir daquele esforço, receber a retribuição da nossa dedicação. E muitas vezes, por entender que não vale a pena, que a gente não deve, como se diz um ditado vulgar, meter a mão em cumbuca. Você já conhece esse ditado? Meter a mão em cumbuca, ou seja, me envolver com uma coisa que provavelmente não vai dar certo, que já me cheira que não vai ter um resultado bom. Então, por conta disso, cada um aqui já deve ter perdido na vida oportunidades valiosas, porque quando olhou aquela circunstância, aquela situação, imaginou, isso não vai dar certo, isso não vai trazer resultado para mim, eu não vou me dedicar a isso, eu não vou me comprometer com isso, e depois percebeu, poxa vida, eu fiz desculpa a expressão, uma burrada, eu não pensei direito, se eu tivesse orado um pouco mais, eu não poderia ter deixado aquela oportunidade passar. E também é verdade que muitos de nós, em algum momento da nossa vida, por que não dizer a maioria aqui, a totalidade quase, já assumimos coisas, já nos responsabilizamos por coisas, já empenhamos a nossa palavra, porque quando fizemos aquilo, esperávamos receber daquilo dádivas, esperávamos receber um resultado positivo para a nossa vida, mas depois, com o passar do tempo, vimos que nada daquilo que a gente esperava chegou, mas o comprometimento era tão grave que a gente não podia abrir mão. E aí então, porque somos responsáveis, e aí porque então empenhamos a nossa palavra, e aí então porque o caso é sério, a gente leva isso, essa responsabilidade às últimas consequências, e às vezes essas consequências são penosas demais, nos trazem um peso muito grande. Mas eu quero lhe dizer, e eu quero lhe adiantar, eu quero lhe antecipar, que para qualquer uma das situações, ou circunstâncias, ou situações, o remidor Jesus Cristo continua ativo, está presente aqui, para agir na sua vida, para agir na sua vida, para agir na nossa vida, e fazer tudo que possa ministrar uma segurança, uma orientação segura para nós, e fazer com que algo que possa estar sendo penoso não seja mais tanto.
Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Então eu quero compartilhar com vocês sobre a questão desse costume em Israel, que descalçando o sapato, ele estava dizendo: eu abro mão disso, eu abro mão dessa responsabilidade, eu libero essa responsabilidade para outra pessoa. Muitas vezes nós nos privamos da bênção de Deus que foi endereçado a nós, por não compreendermos que aquilo vinha de Deus, por não compreendermos que era uma oportunidade do Senhor. Deixa eu ser mais claro com você: aquilo que se nos apresenta são respostas das nossas orações, dos nossos clamores, da nossa busca pelo Senhor. São coisas que Deus está nos trazendo e colocando diante de nós como uma resposta muito objetiva daquilo que a gente orou. Só que quando vem, nós não enxergamos dessa forma. Quando você ler, depois se você quiser anotar para ler em casa, precisamente o capítulo 17 de Jeremias, o Jeremias profetiza em nome do Senhor no versículo 4, dizendo que por conta da nossa rebeldia, aquelas coisas que o Senhor traz para nós a gente não faz, e por conta da nossa rebeldia em fazer aquilo que Deus não trouxe, que Ele nunca queria para nós, a gente insiste em fazer, nós nos privamos da herança de Deus na nossa vida. Quando nós recorremos a Gálatas no capítulo 4, que vai falar da herança de Deus na nossa vida, o Paulo escrevendo à igreja da Galácia, ele diz que muitos de nós não recebem a bênção que Deus proveu para a nossa vida e canalizou para a nossa vida, porque nós somos meninos, que nós somos pessoas que têm sobre si tutores e curadores, porque não atingimos a maturidade espiritual ainda. Mas a palavra que eu quero ministrar a vocês e conversar com vocês está longe do objetivo de ser uma crítica ou uma exortação, mas que ela nos abra os olhos, para que a gente não perca mais as oportunidades que Deus tem colocado diante de nós, está mostrando para nós exatamente a resposta daquilo que a gente orou, mas o nosso olhar espiritual, ele não consegue suplantar o nosso olhar carnal. A gente olha estrategicamente para aquilo e vê: não, isso não deve ser muito bom, isso não vai dar resultados para a minha vida, e é justamente a oportunidade que Deus trouxe para a minha vida, mas não trouxe da maneira como eu esperava que Ele trouxesse, e por isso a gente refuga, e por isso a gente tira o sapato e diz: Senhor, eu abro mão, o Senhor dá para quem o Senhor quiser. E aí então o Senhor, como tem muita gente orando, porque tem muita gente pedindo, se você refugou a bênção dEle, está assim de gente esperando a bênção dEle. Você pode dizer amém a isso? Está assim de gente. Aqui tem um esperando a bênção dEle. Lembrando de novo, o Senhor acaba de expulsar o demônio do endemoniado gadareno. Aquele homem é transformado, aquele homem é curado, ele é liberto, ele se torna um pregador. Jesus vai entrar no barco, ele quer ir com Jesus. Jesus diz: você não vai, você vai anunciar em Decápolis, com grandes coisas te fez o Senhor. E a multidão dali de Gadara insiste com Jesus: saia daqui, o prejuízo foi grande, são 2.000 porcos, olha o prejuízo que o Senhor nos deu, saia daqui, nós não queremos o Senhor aqui. E não obstante a grande obra que Jesus havia feito, eles querem que Jesus saia dali. Jesus não tem problemas para sair de uma vida que não o queira. Jesus não tem problema de lidar com pessoas que não querem o reino dele na sua vida. É no capítulo 6, que falando do reino de Deus, que falando da virtude do relacionamento com ele, a Bíblia diz que uma multidão abandona, uma multidão que havia recebido as bênçãos de Deus, eles vão todos embora, porque eles dizem: esse discurso é muito duro, quem pode cumprir? E ele olha ao redor de si, está os 12 ali, e Jesus pergunta aos 12: vocês também querem ir? Se fosse eu e o prefeito Sérgio, a gente ia falar: pelo amor de Deus, não sai mais ninguém não, fica pelo menos 12 aqui, porque senão a gente vai ficar. Mas Jesus, a minha frase é: Jesus não mendiga adeptos. Jesus não se ajoelha diante de você para que você o sirva. Jesus não mendiga a sua adoração. Ele sabe quem Ele é Deus, Ele é todo poderoso, está entronizado, Ele é glorioso, Ele é grandioso, Ele é soberano. Não depende que você reconheça para Ele ser. Ele é, não obstante você reconhecendo ou não. Quem está comigo na palavra, diga amém, diga glória a Deus. E a Bíblia diz que quando ele chega lá no lugar onde Jairo o encontra e se prostra diante dele, a Bíblia diz exatamente assim, do capítulo 4 para o 5 de Marcos: e uma multidão o aguardava.
E uma multidão esperava. Enquanto existem gente no mundo recusando, refugando a dádiva divina, existe uma multidão desejando a presença dEle. Eita glória! Enquanto famílias têm expulsado Jesus do seio da casa, existem famílias clamando: reina na minha casa, seja Senhor na minha vida. Oh glória a Deus! Oh louvado seja o nome do Senhor. E esse homem então abre mão de algo que ele nunca deveria ter aberto a mão, porque ele não entendeu, não compreendeu o que lhe estava sendo oferecido. E eu quero conversar com você sobre isso, daquilo que Deus faz chegar à nossa vida. É uma preparação de Deus, de coisas que a gente deve se descalçar nesta vida, e de coisas que a gente não deve se descalçar, que a gente deve assumir. Então quero explorar esse assunto com você, e já trazer à sua memória um exemplo que você muito conhece. Moisés, ele está no Egito, e quando o livro de Hebreus vai escrever sobre ele, diz que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, e preferiu sofrer com seu povo do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele abriu mão de tudo aquilo ali, ele despojou-se, tirou os sapatos reais e preferiu pisar no chão com o seu povo e ter o Senhor ministrando na sua vida. Mas por conta das circunstâncias, ele teve que fugir e foi para Midian, e casou-se com a filha de Jetro e começou a pastorear o rebanho de Jetro. E é no capítulo 3 de Êxodo que a gente vê a história de quando a Bíblia narrando diz que Moisés passou, costeou por detrás do deserto para levar o gado do seu sogro para comer grama verde, para poder pastar, para poder se alimentar. Estando naquela região de deserto, de coisas que ele também foi buscar para o rebanho do seu sogro, era costumeiro, meus irmãos, sarças secas no deserto se incendiarem com o calor caustigante do deserto. Mas em um dado momento, daquelas sarças se incendeia com fogo. Isso está com clareza no capítulo 3 de Êxodo, que você depois vai se servir em casa para rever a história. E a sarça, ela se incendeia, e a Bíblia diz que o Senhor aparece no fogo para falar com Moisés. O anjo do Senhor está ali, Deus está ali. E quando Moisés percebe que aquele arbusto seco, ele se incendeia com o fogo, mas ele não se deteriora, ele diz: eis que me virarei para lá para ver esta visão, porque ele diz: tem uma coisa sobrenatural acontecendo naquela sarça. E quando ele se vira para olhar a sarça, o Senhor brada do meio do fogo: Moisés, não olhe para cá, não tornes para cá, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. Quer olhar, quer se relacionar, tira as alpacas dos teus pés, abre mão da sua identidade, abre mão de quem você é, para receber agora de mim a comunicação de quem eu quero que você seja. E eu pergunto a você e ao seu coração, pela unção do Espírito Santo, se você está disposto a abrir, largar as sandálias da sua identidade, das prerrogativas do seu ser, para receber de Deus quem você deve ser nesta terra e como você deve agir no nome dEle. Moisés estava sisudo, afinal de contas, 40 anos no palácio, e agora cumprindo-se 40 anos na pairagem do deserto. Ele já tinha perdido os pedigrees do palácio. Ele agora estava rude no deserto, cuidando das ovelhas. E quando ele tira as alparcas dos seus pés para falar com Deus, diz a Bíblia que ele cobre o seu rosto, porque entende que aquela presença é santa e ele não tem dignidade para estar diante do Senhor. E a comunicação, o resultado dele tirar as alparcas dos seus pés, é que Deus lhe mostra, lhe apresenta algo glorioso que ele estava o chamando para fazer.
Mas quando o Senhor vai dizer para ele que ele iria até Faraó, e diria para Faraó que o Senhor tinha o mandado para libertar o seu povo, ele diz: Faraó não vai me ouvir, Faraó não vai me atender. E o Senhor disse: vai, fala com o meu povo, conversa com o meu povo que eu te enviei, eles também não vão acreditar. Então Moisés, é exatamente isso: tira as sandálias dos teus pés e para de apresentar quem você é, começa a apresentar quem eu sou e quem te enviou. Você não vai dizer que é você que está ali, que você não está no seu nome, mas você vai dizer: o eu sou me enviou a vós. Aquele que subsiste eternamente não esqueceu de vocês, ele não mudou. Quando ele diz o eu sou, ele está querendo dizer para o povo: Deus não mudou de pensamento em relação a vocês e me enviou para livrá-los, tirá-los daqui. E aí Moisés disse, olhou de novo para suas sandálias e disse: eu não tenho condições de ir, eu não tenho condições de fazer isso. E aí Deus então disse para ele uma frase que depois já havia falado ele, e depois repetiu para o Gideão: eu sou contigo, e porque eu sou contigo, e você se descalçou das suas prerrogativas, tirou a sua sandália, abriu a mão de fazer do teu jeito, eu vou usá-lo para fazer do meu jeito. Existem muitas coisas na vida de uma pessoa que não dá certo, e nunca vai dar certo, porque não se descalça da sua presunção, da prerrogativa de quem é. Eu sei fazer, eu já vivi isso, eu já vi isso acontecer, eu sei fazer, eu sei que vai dar resultado. Não existem coisas gravíssimas na nossa vida imperiosa, que a gente precisa liberar a nossa identidade e falar: Jesus, eu não tenho competência, eu arranco a minha sandália e abro mão, porque eu não consigo, e agora eu clamo a Ti, para que o Senhor haja na minha vida. Esse Senhor está aqui agora. Mas enquanto você se calçar da sua presunção, enquanto você se calçar da sua identidade e achar que ela é prerrogativa de êxito, nada dará certo. Mas quando você abrir mão e dizer assim: olha só, eu estou aqui, até que tentei fazer, não deu certo, mas agora eu vou continuar, não vou desistir, mas eu quero que o Senhor vá na frente. Aí o Senhor vai começar a mostrar uma direção, vai ensinar até o que dizer, vai ensinar a maneira de agir, e a coisa dará certo. Certo é que depois de uns tempos, estava lá o Moisés saindo do Egito, atravessando o Mar Vermelho. Ele não tinha nunca condição de abrir o Mar Vermelho, mas ele não estava no nome dele. Ele não tinha água para dar para o povo, mas ele não estava no nome dele. E agora, Deus, essa água amarga e de Mara, Senhor, o que é que eu vou fazer? Não estava no nome dele. Deus falou assim: joga um lenho aí nessa água que eu dou jeito. O lenho nunca daria jeito, mas obedecendo a palavra, o lenho seria o jeito que Deus enviou para dar. Então tem coisa que você já se utilizou na sua vida em seu nome e não deu resultado, mas agora na unção do Senhor vai dar resultado. O Senhor vai agir se você se descalçar. Se você tirar fora a sua presunção e dizer: Senhor, pode agir, eu não tenho competência de gerir a minha vida, e o poder de Deus vai entrar em ação. E porque ele se descalçou, um dia o Senhor falou para ele: Moisés, você está querendo entrar em Canaã, né? Você não vai entrar não. Não, Senhor, mas eu quero. Não ouve isso. Por que não ouve isso? Porque ele estava descalçado de si, ele estava revestido do comando divino na sua vida. E todas as vezes que nós somos tão presunçosos para resolver as nossas coisinhas, não há espaço para Deus operar com seu grande poder. Mas quando nós nos descalçarmos disso, o poder de Deus entrará em ação na nossa vida de uma maneira maravilhosíssima. Está Josué aprende com ele, está aprendendo as coisas, e Deus disse para Josué: agora é com você. Muito bem, irmãos, Josué era um homem hábil na guerra. Josué é aquele que o Moisés ficou no outeiro de mãos levantadas. Arão e Hur o ajuda porque ele estava pesado, já velho.
e botam ele assentado sobre uma pedra, porque o Arão e o perceberam que está lá o Josué com a espada na mão, está nem olhando muita coisa, está lá com os soldados guerreando contra os, não sei quem mais, eu sei que era guerra lá por conta dos gibeonitas, e a Bíblia então vai dizer que quando Moisés abaixava a mão, o povo, o exército de Israel, por Josué começava a perder, mas quando ele levantava a mão, ganhava, estava vencendo, e Arão e Ur viram aquilo e falaram: epa, tem uma autoridade aí nesse negócio, a força não está lá na espada de Josué, o poder está aqui nas mãos que se levantam. Oh glória! É por isso que Davi disse: não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. O cavalo é vão para a guerra, não dá resultado se o poder de Deus não agir. E como eles viram aquilo, correram para lá, botaram Moisés sentado e ficaram segurando o braço dele, um do lado, outro do outro, e o povo de Deus, o exército de Deus venceu. E o Josué era acostumado a vencer, era acostumado na vitória, e ele então agora herda a incumbência de fazer o povo entrar na Canaã prometida, e ele está dizendo ao povo: santificai-vos, amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vós. E agora eles se preparam para vencer Jericó, eles agora olham a cidade de Jericó, enviam espias e vê que o negócio é difícil, mas no poder de Deus eles estão tentando vencer, está pensando como vai vencer, e quando ele está pensando como vai vencer, um anjo do Senhor aparece para ele, e ele vê um homem guerreiro, com uma espada desnuda na mão, fora da bainha, pronta para guerrear, e o Josué olha para ele e diz: se apronta para guerrear contra ele, mas pergunta antes. Antes de guerrear contra a vontade que te é revelada, pergunta quem está trazendo a resposta e de onde vem, qual a origem. Antes dele sacar a sua espada para enfrentar o anjo do Senhor, ele pergunta: quem é você? Um dos nossos ou um dos nossos inimigos? E ele tem uma resposta que o faz tremer. Aquele ser diz: não, eu assisto diante do trono de Deus, venho como chefe dos exércitos do Senhor. E aí Josué tem a percepção: peraí, o exército de Deus está aqui, sou eu o capitão, tem um outro exército aqui que eu não sabia. E aquele ser diz para ele a estratégia da guerra: Josué, você não vai vencer porque você é líder desse exército aí não, ó. Você vai vencer porque eu sou enviado para te dar instrução de como você vai vencer. Você quer vencer? Você não vai guerrear mais com o jeito que você guerreou, você vai guerrear de outra forma. Mas tem um negócio: tira sapato dos teus pés, tira sandália do teu pé, porque o lugar em que você está é terra santa. Se descalça da sua maneira de lutar, se descalça da forma como você sempre guerreou. Meu irmão, minha irmã, não queira trazer para a obra de Deus a forma como você está acostumado a guerrear no mundo, porque não vai funcionar. O negócio aqui é eterno, a coisa aqui é espiritual, ela não é mecânica, ela não é humana, ela é sobrenatural. Os métodos de guerra no mundo não funcionam na obra de Deus, porque a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra príncipes do mundo tenebroso nos lugares espirituais e celestiais, contra dominadores da maldade. E por isso Deus tem nos dado uma arma diferente, e ela é espiritual, mas tem gente que insiste: eu quero lutar com essa sandália, eu quero lutar com essa arma, eu não abro mão de guerrear desta forma. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se descalce da sua presunção, se descalce da técnica, se descalce da evolução que você aprendeu no colégio secular, porque o colégio aqui é outro, aqui é do Espírito. Aleluia, aqui ele fala dentro de você, aqui ele ministra dentro do seu ser, ele te dá autoridade para vencer. E o que acontece? A estratégia totalmente absurda, que até hoje, quando é lida a conquista de Jericó, os indoutos não creem, os céticos não acreditam. Como que alguém rodeando uma cidade grita, dá grito após o sonido de uma trombeta, e muros caem, e muros implodem? Como que isso é possível? Eu digo, por causa do outro exército,
por causa dos exércitos de Deus, exército espiritual, que está guerreando em favor da sua igreja, que está guerreando e que continua guerreando ainda, e que está ativo para ajudar e ministrar vitórias sobre o seu povo que você faz parte. Desculpa, só recordando, de novo, é o caso de que muitas vezes nós somos o aprendiz do profeta, que só estamos acostumados à nossa tática, e somos chamados a fazer alguma coisa e achamos que a coisa vai acontecer, porque a gente sabe de alguma coisa, aprendeu na vida, trouxe a tática. Mas é preciso haver alguém espiritual bastante em nosso meio, como Eliseu, para que esteja vendo um outro exército, e que se descalce da tática desse exército humano. Eu sei que há sugestão de muitas coisas para nós, eu não quero entrar nesses detalhes, de proteger a sua família e um monte de outras coisas, mas ainda continua em valor tremendo e imperativo para a nossa vida o recurso que vem de Deus. E o exército espiritual que está na terra para ministrar ao favor da igreja e ao seu favor que serve ao Senhor. E aí eu repito aquela oração de Eliseu: abre os olhos do moço para que ele veja. E a oração foi ouvida e a resposta veio. E quem está acostumado a ver exército da terra e lutar com as armas humanas, quando se depara com as espirituais, não tem outra coisa a fazer, não sei, estalar os seus olhos e falar: como que isso estava aqui esse tempo todo, eu não sabia disso, nem percebia. Talvez seja o caso de algumas pessoas nesta casa. Em nome de Jesus, Deus te livre, que está lutando, que está passando grande aflição, está em tormento e muitas vezes não consegue conceber a presença sobrenatural de Deus na sua vida. Ele está presente na sua vida, e como canta o Grupo Logos, Ele está presente, é o que nos basta. Não importa a hora e aquilo que acontecer, se Ele está presente, isso basta. Por quê? Porque um dia alguém ousou tirar os sapatos da sua presunção e colocar fé e depositar fé, convicção que Deus é poderosíssimo para agir. Existe uma outra espada além da sua natural, que é a espiritual, que Deus quer colocar na sua mão para você vencer todas as suas batalhas. Mas para isso precisa tirar a sua sandália, a sua presunção, dizer: eu abro mão de guerrear desta forma e agora eu vou lutar como Deus quer que eu lute. Você está aí, você pode dar glória a Deus, você pode dar louvores ao nome do Senhor. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Tira as alparcas dos seus pés, porque o lugar em que você está, Josué, é terra santa, e eu vou te ensinar a lutar a maneira de Deus. E lutar a maneira de Deus é um desafio para nós, porque nós temos que crer como no invisível, crer naquilo que nós não estamos vendo plenamente, mas há uma confiança no nosso coração, uma certeza que a gente não vai voltar atrás e não seremos frustrados, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Por acaso dizendo ele não faria, prometendo ele não cumpria? Ele é fiel, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, aguardando o nosso retorno à fidelidade, para cumprir todas as coisas de nossa vida. Mas o problema nosso é que às vezes nós queremos que ele seja fiel, mesmo a gente sendo infiel. Não vai acontecer. Deus continua sendo fiel, mas a fidelidade dele não vai chegar à nossa casa, à nossa vida, se a gente insistir na infidelidade. E às vezes nos descalçamos de oportunidades, e às vezes abrimos mão de oportunidades na nossa vida que nós nunca deveríamos abrir, que nós não deveríamos nunca ter deixado sair de nós. E aí o tempo passa, o tempo voa, e aí a gente fica numa circunstância complicada. Voltando ainda a falar de sandália, eu quero falar mais de 2 exemplos na Bíblia, para entregar essa ministração a você e a gente poder orar. Quando Paulo está falando à igreja sobre a história da redenção por Jesus, quando ele está contando, ele não deixa de fazer menção em Atos 13, versículo 25, do personagem, de um grande personagem, aquele que foi o predecessor do Senhor Jesus, João o Batista. E ele, em Atos 13, 25, ele diz que quando contemplava a carreira, quando ele completava a sua carreira, as pessoas perguntavam: quem você é? Na verdade, quem você é?
ele diz: quem vocês pensam que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele que eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as suas alparcas. Vem um depois de mim, que eu não sou digno de me abaixar diante dele e desatar as suas alparcas. Historicamente, culturalmente, quem se abaixava diante do seu senhor para tirar as correias da alparca era o escravo. Culturalmente, naquela época, escravo não usava sandália, mas quando o seu senhor chegava em casa, ele, abaixando-se, desatava, banhava, lavava os pés do seu senhor, lavava a sandália e o provia de novo daquela sandália. E João, ele está dizendo aqui, segundo Paulo diz, que ele disse: eu não sou digno de, abaixando, desatar as alparcas dos seus pés. Se a gente analisar desatar a alparca como abrir mão de alguma coisa, o que João está querendo dizer é: eu não sou digno que ele abra a mão da sua glória, eu não sou digno que ele abra a mão da sua prerrogativa como Senhor, eu não sou digno que ele abra a mão da sua prerrogativa como Deus para assistir a minha necessidade, eu não sou digno da sua graça, eu não sou digno da sua misericórdia, não sou digno de provocar nele o despir-se da sua glória, o abrir mão da sua divindade plena para estar aqui comigo. É claro que você sabe do assunto, isso é retratado com fartura por Paulo quando ele escreve aos Filipenses. A gente sempre fala sobre isso aqui, que ele, subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas o próprio Cristo no céu soltou a sua sandália de Deus, a sua veste de Deus, a sua roupagem divina, de plenitude divina, para habitar entre os homens. E diz que, sendo servo, ele achou-se na forma de homem. Só relembrando, e achado na forma de homem, se humilhou até a morte, morte de cruz. Até o dia que ele retornou ao céu. Até o dia que ele de novo chegou lá, para onde eu vou e você vai. Vamos vê-lo glorificado como está. E de novo calçou-se da sua divindade plena. De novo pegou para si a autoridade que ele deixou um dia na eternidade no céu, para viver entre nós limitado na carne. E quando os escritos evangelísticos vão falar sobre esse episódio de João Batista, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são unânimes em relatar isso. No capítulo 3 de Mateus, no versículo 11, ele diz que João Batista disse: aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e sendo ele mais poderoso do que eu, ele diz: não sou digno de levar as suas sandálias. Quando Marcos escreve João Batista dizendo que João Batista disse, ele escreve que João Batista disse: aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, e eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia da sua sandália. Quando Lucas escreve sobre o mesmo episódio que João Batista está vivendo, Lucas diz que ele diz: aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de abaixar e desatar as alparcas dos seus pés, a correia das suas alparcas. E João, escrevendo à igreja, no capítulo 1, versículo 27, retratando o mesmo episódio, ele diz que João disse: aquele que vem após mim foi antes de mim, e eu não sou digno de desatar a correia da sua, ou as correias da sua sandália. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou repetir: eu não sou digno que ele tire, abra mão da sua divindade para vir de encontro a mim e me ajudar e me auxiliar. Mas ele veio. Nenhuma dignidade você tinha, mas ele abriu mão. Se há alguém que sabe nos ensinar sobre abrir mão, é o Senhor. Quando eu disse no início, eu disse que às vezes abrimos mão de coisas que não deveríamos abrir e deixamos de abrir daquilo que deveríamos abrir. O remidor, no caso do livro de Ruth, abriu mão de algo que ele, se pensasse depois, deve ter se arrependido bastante. Mas Jesus nunca se arrependeu de abrir mão da sua plenitude e vir em resgate de mim, em resgate de você. E eu quero ressaltar aquilo que ministrei hoje no retiro interno aqui de um grupo na igreja, lembrando de Hebreus capítulo 12, que nós devemos
olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, que segundo o gozo, a alegria que lhe estava proposta, o proposto gozo, ele suportou a cruz e desprezou a afronta. E o versículo completa-se dizendo: e assentou-se à direita de Deus no céu. Ou seja, ele abriu mão de uma coisa, ele cumpriu a sua missão e retornou poderoso, está glorioso, revestido de unção. Ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia! Se há algo que ele nunca se arrependeu, foi isso. Por quê? Por causa do gozo que lhe estava proposto. Que gozo? Tornar ao céu ser glorificado, receber glorificação no céu de novo? Não, porque ele já era. Mas é por ver numa terra em que não havia ninguém que buscasse a Deus, que a Escritura chega a dizer: todos se extraviaram e se fizeram inúteis e imundos. E agora ele pode ver na terra um grupo de pessoas por toda esta terra, clamando a Ele, concebendo a sua presença, abrindo mão, negando a si mesmo, aleluias, para viver um propósito divino na sua vida. Infelizmente, existem pessoas que é o primeiro desafio, renegam coisas que nunca deveriam ter renegado, que se compreendesse e entendesse quem os chamou a fazer, nunca abriria a mão. Mas quando nós concebemos que aquilo que nós estamos fazendo, podemos parar a hora que nós quisermos, e aí entra no epicentro que eu disse no início, porque está contido dentro do assunto que eu tenho que ministrar, e eu não estou mandando recado objetivo a ninguém, e nem você tolo dizer: essa carapuça sirva, use, não é essa a questão. Mas quando eu abro mão de alguma coisa que eu compreendo que quem deu a fazer foi o Senhor, mas eu abro mão, ainda que temporariamente, porque eu entendo que devo fazer por isso, eu estou me descalçando de algo que eu nunca deveria me descalçar. Eu estou abrindo mão de algo que eu nunca deveria abrir, porque a responsabilidade daquilo não é primeiro com a igreja na terra, não é primeiro com o pastor, não é com o setor que eu estou trabalhando, não é com a igreja, não é com o ministério. A responsabilidade disso primeiro é com o céu, é com o Senhor. Então, antes de descalçar-se disso por qualquer motivação, pense: foi Deus quem me chamou, e se foi Deus quem me chamou, só posso deixar de fazer se Ele mandar. Agora, se Ele não mandar, eu vou enfrentar tudo, eu vou enfrentar todos, mas eu vou continuar fazendo aquilo que Ele me chamou a fazer. Você pode compreender o peso disso? Estou de longe dizendo que quando há uma coisa imperiosa que por um pouco de tempo você não consegue, não pode, não dá para corresponder. Mas eu estou falando de valores que às vezes nós confundimos. Houve uma geração um pouco antes dessa, e até entrar nessa, que falou muito sobre inversão de valores, e parece que a gente não aprendeu a lição. Parece que a gente se ocupa tanto nas coisas da vida, e a gente tem que se ocupar, e me permita repetir isso, porque a gente tem falado isso aqui exaustivamente. Mas agora, como que se um assunto é repetido, e a gente ora, a gente recebe a palavra como vindo de Deus, como que ela não entra no nosso coração? Como que o nosso coração pode ser tão duro, a ponto de resistir à voz do Espírito Santo? Como que nós podemos migrar de circunstância e nos decepcionamos com uma coisa aqui, e nós queremos que exatamente reproduza a mesma coisa aqui? Nós não nos servimos das oportunidades que Deus nos dá. Ei, em nome de Jesus, acorde, há uma oportunidade, uma porta aberta, divina, para você exatamente agora diante de você. E se você quer saber, essa é a resposta à sua oração. O que você está esperando? Ah, Senhor, me fala, me responda. Já está respondendo pela boca de um monte de gente que assume lugar aqui em tantos outros lugares. Mas vai ser que espírito de Gideão, que pede comprovação a toda hora e nunca toma decisão. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, não abra mão
Não se descalce daquilo que não é para você se descalçar. Mas por favor, vai logo soltando a correia do seu pé daquilo que nunca deveria estar presente na sua vida, porque nunca foi Deus que trouxe para você. E existem sentimentos e entendimentos que eles não são do Espírito Santo. Existem pensamentos e confabulações que nunca vieram do trono de Deus. E era para a gente saber, era para a gente entender. Nós não somos daqueles que recuam. Eis que deixando as coisas que para trás ficam, avançamos para aquelas que estão diante de nós. Nós vamos perseverar, nós vamos em frente. O muro vai cair, porque a estratégia do céu, a estratégia de Deus. Vira para alguém e profetiza, diga: o muro vai cair, se você usar a estratégia certa. E daqui a pouco vem aqueles intrigadores, sabe aqueles intrigadores? João se ocupa em escrever isso, que o João Batista estava lá, cumprindo, fazendo o que ele ainda podia fazer, e vem os discípulos de João Batista: eu tenho que falar uma coisa para você. O que foi? Não, a gente tem que te contar, a gente precisa que você pare para a gente conversar. Mas o que houve? Não tem, sabe aquele que você falou, que apontou e disse que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Sim. Sabe aquele que você falou que viria depois de você, que ele é mais poderoso do que você, e você não é digno de, abaixando, desatar as correias das suas alpacas? Sabe, sei, fala, desembucha. Ó, eu não queria dizer não, hein? Mas só vou falar uma coisa para você: tem um monte de gente deixando de te seguir para seguir ele. Os intrigadores de plantão. E João pergunta: tem mesmo, é? Tem. Quer que eu fale o nome? Não precisa não. Importa que ele cresça e que eu diminua. A sandália que eu não posso, que eu não sou digno de desatar dele, eu tiro de mim. Tiro, me humilho na presença dele. Eu vim por causa dele, estou aqui por causa dele, o meu ministério existe por causa do dele. Eu vim para falar dele, eu não vim para falar de mim. E porque ele está assumindo isso, para mim é uma alegria, sabendo que meu trabalho não foi em vão. E aí prendem João, ele já está próximo a ser decapitado por causa daquela anta daquela menina lá que atraiu os olhos do Herodes, cara de bode. E ele está na cadeia, na prisão. Existem coisas que se ouve na prisão, e a visão da prisão é diferente de quem está livre. Existem pessoas submersas em prisões espirituais, que são advindas da sua conspiração humana, que elas se envolvem nessas cadeias. E quando elas estão acometidas nessas prisões, elas não têm condições de ver a realidade. Está João Batista preso, está pronto, já prestes a ser morto, ele não sabia, decapitado. E ele ouve falar algumas coisas de Jesus. Ué, o que eu estou ouvindo? O que é isso? Ele já tinha dito: importa que ele cresça, que eu diminua. Agora ele está preso para morrer. E aí, mas o que eu estou ouvindo? Aí ele chama um dos discípulos que iam visitar ele na prisão, vai lá e pergunta para ele: se era ele que a gente esperava, ou deveremos esperar outro? E aí vão os discípulos de João: ô Jesus, pois não, ó, João está preso, só sabe eu sei. Ele mandou perguntar se é o Senhor que a gente esperava, ou devemos esperar outro. E Jesus não respondeu palavra não. Volta para João e diz o que vocês vão ver a partir de agora. Os cegos veem, quem está oprimido é liberto, aos pecadores se anuncia a salvação, aos pobres se anuncia os recursos de Deus para ter uma vida igual. Volta lá e diga para João. Não está muito bem definido isso escrito, mas eu fico imaginando os discípulos de João Batista voltando para João Batista na prisão: João, sim, ele mandou te dizer isso, 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 e isso, e isso. Sabe qual a minha impressão, o que eu tento ver, lendo o texto, ou, perdão, pensando na resposta?
o olho do João. Estou pronto para morrer. Não trabalhei em vão. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Infelizmente existem abutres espirituais que ficam povoando mente de pessoas, levando coisa que Deus mandou levar. E a percepção que tem do reino, o entendimento que tem do reino, as coisas que tem acerca do reino, tira-os do seu equilíbrio. Mas hoje, em nome de Jesus, essa sandália de corrupção, de mentira, de inverdade, de calúnia, de complô do inferno, está sendo tirado desta igreja, para que nós vivamos o propósito inteiro do Senhor. Quem está comigo, diga amém. Quem está comigo, diga amém. Pastor, não estou entendendo nada, não precisa. Se você concorda que é uma palavra vinda do reino de Deus, do trono de Deus, levanta a sua mão e dê glória ao nome do Senhor. E para entregar o assunto, a gente lê em Lucas 15, a história do filho pródigo. Está em casa, está com anel no dedo, está com roupa fina, está com sandália no pé. Ele é filho do homem, ele é filho do dono, ele é filho do maior do lugar. Ele não compreende, ele não entende, ele está revoltado, ele não está gostando da vida que leva. Ele diz para o seu pai, você conhece a história, pede a parte da fazenda, pai dá. Não estou contextualizando cultura, não era para dar, enfim, não tem problema, ele deu. E o camarada sai. Ele nunca esteve contente dentro da sua casa, revoltado dentro da sua casa, se sentindo um fora do ninho, insatisfeito, estava com a sua sandália de filho do dono, era um dos donos, mas nunca esteve satisfeito. E um dia, sem tirar a sandália, ele resolveu abrir mão da sua posição. E ao invés de tirar a sua sandália, deixar o seu anel, deixar a sua roupa em casa, como fez Jesus para vir morar entre nós, ele saiu para tentar a sua sorte, a sua felicidade, que ele nunca sentia, ou nunca tinha assimilado que estava com ele. E ele saiu com aquilo tudo para viver a sua vida. E lá onde ele foi tentar viver a sua vida, ele perdeu todo o dinheiro, perdeu o anel, a veste depurou, e a sandália arrebentou, ele não tinha mais. O terror de não saber valorizar a sandália que o Senhor colocou nos nossos pés, não saber valorizar a nossa posição, desprezá-la, desprestigiá-la, não valorizá-la, e sair para tentar sorte e perder a sua sandália por aí. Não se descalçou, tiraram dele. E quando ele volta sem sandália, pé descalço, no chão como um escravo, ferido, machucado, magérrimo, tinha feito uma dieta sem planejar, seu vestido, sua veste toda rasgada, arrebentada, suja, imundo, como um lixo. Anel há muito tempo ele não tinha, vendeu o que ele podia vender para subsistir mais um dia com comida. E quando ele chega, por gentileza, os irmãos do louvor, e quando ele chega, o seu pai o abraça, o seu pai corre para ele, o seu pai o beija e diz, dá a veste. Ele entendeu isso e ele disse, tenho por certo isto mesmo. Olha a frase que ele escreve aos Romanos, tendo por certo isto mesmo, que as aflições desse presente século não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Gozo que está proposto, que gozo? Glória revelada. Mas você vai ter que passar por aflição,
passo, porque ela é leve e momentânea em relação à eternidade. O peso de glória muito excelente a mim comunicado. Existe um peso de glória muito excelente que vem da parte de Deus, que é o gozo que está proposto para você. Eu tenho que dizer uma coisa para você, com todo amor e carinho: serve para mim primeiro, e tem que servir muito primeiro para mim, porque como você, estou na batalha, e eu oro a Deus que me dê o discernimento do que eu tenho que fazer, do que eu não tenho que fazer. Mas se você não conseguir crer no gozo que está proposto, você desanima. E eu vou ser ousado: todos os que desanimaram até hoje é porque não tiveram noção do gozo que está proposto. Tem um gozo proposto. Tem algo muito maior do que a transitoriedade desta vida. Tem algo mais importante do que a afronta que você recebe. Você afronta porque tem um gozo proposto para isso. Mas eu tenho que passar por isso. Eu não sei se tem ou deixa de ter, mas se apareceu, mata no peito e enfrenta. Suporta a aflição, olhando a glória que está sendo revelada. Porque você vai conseguir suportar qualquer tipo de aflição, não vai retroagir, vai colocar o pé na frente e vai declarar: eu tenho noção e certeza da glória revelada, do gozo que me aguarda. Então eu agora vou suportar isso aqui, porque eu vou tocar naquilo ali. E como disse certo escritor, já falei sobre isso aqui, você já leu em algum livro que eu não sei qual: não existe linha de chegada deste lado da vida. A linha de chegada é lá. A sua linha de chegada é lá. Não adianta babar, não adianta dar glória a Deus quando lê Paulo dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Dá uma paradinha para ler 2 Coríntios, e ele vai dizer quantos naufrágios ele sofreu, quantas prisões ele passou, quantos apedrejamentos, perigo no mar, perigo na terra, quanta afronta dos inimigos, quanta afronta dos próprios irmãos, que é uma das ciladas mais traiçoeiras que a gente tem que enfrentar. E ele disse: tudo isso sofri, padeci e perseverei. Por quê? Comparecerei ante o tribunal de Cristo e receberei da mão do meu Senhor a coroa. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, receba em nome de Jesus o espírito da revelação desta palavra para o seu coração. Vamos descalçar as nossas sandálias de toda presunção e vamos segurar aquilo que é divino na nossa vida, e vamos declarar que Ele cresce em nossa vida e que a glória do Senhor seja cada dia maior em nossa vida. Quem está comigo, quem está com essa expressão de glória ao nome do Senhor, vamos cantar e entregar ao Senhor esta canção e a nossa oração em nome de Jesus. Menos de
apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Escute isso. O livro de Ruth deveria terminar assim, poderia ter terminado assim: e a Noemi nasceu um filho, e chamaram seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Essas são as gerações de Perez, que gerou a Esrão, que gerou a Arão, que gerou a Aminadab, que gerou a Naasão, que gerou a Salmão. Salmão gerou do anônimo a Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi. Mas por que o nome do anônimo não está aqui? Porque ele continuou sendo anônimo. Por quê? Porque ele abriu mão de algo que ele não deveria nunca ter aberto. Não era o nome de Boaz que era para estar aqui, era o nome dele. E a pergunta que o Espírito Santo manda lhe dizer: você vai abrir mão do seu nome no projeto divino para que entre outro nome? Ou você vai se vestir e aceitar e abraçar aquilo que foi liberado a você e dado a você fazer? Não deixe outro ocupar o lugar e a posição que foi dada por Deus para você fazer. Mais de ti, Senhor, eu quero mais. Oh, aleluia. Mais de ti. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Diga aí: menos de mim. Declare isso. Menos de mim. Muito menos. E menos de mim. Que ele cresça. Aleluia. Que ele cresça. Declare isso. Que eu diminua. Que ele apareça. Que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos. Enquanto os irmãos tocam, isso não é uma coisa nova, isso não é uma coisa desse momento, isso não é uma coisa desse ano 2022, nem de 2021, nem de 2020. Isso já acontece há muito tempo no meio do povo de Deus e nessa igreja também. Gente abrindo mão de propósito diante do Senhor, que quando estava fazendo dizia: foi Deus que me chamou. E por conta de um relacionamento ou de outro, eu estou dizendo, isso não é coisa de hoje, acontece nessa igreja já há muito tempo. Gente se ferindo entre
os irmãos, abrindo mão daquilo que disse no início que foi chamado a fazer, abrindo mão não por causa de Deus, dizem, mas por causa de relacionamentos. Em nome de Jesus, espírito de confusão, saia em nome de Jesus. Eu estou falando com você, igreja. Vamos declarar: espírito de confusão, saia em nome de Jesus. Espírito de guerra, saia. Espírito de litígio, saia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de... Levante a sua mão comigo. Guerreie agora em nome de Jesus e declare: repreenda todo espírito que não vem de Deus. Repreenda todo espírito que não vem de Deus. Você acha que Paulo nunca pensou em desistir? Você acha que ele nunca pensou em não cumprir? Mas ele resistiu à ideia. Você acha que eu também não estou cansado? Você acha que nós não estamos cansados nesta batalha? Mas graças a Deus que o Senhor nos renova. A gente voa como águia, a gente corre e não se cansa, a gente anda e não se fatiga, porque nós não vamos desistir. Nós não somos daqueles que recuam. O que tem que sair é o espírito de confusão. Pastor, está online, está sendo transmitido, e daí? E daí? Espírito de confusão, saia. Valorize o teu chamado. Valorize o que Deus te deu a fazer. E pare com desculpas. Você vai vencer. A obra de Deus vai vencer. O Espírito de Deus vai prevalecer. Por quê? Porque poderoso é Deus para fazer. Poderoso é Deus para fazer. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Diga, levante a sua mão e diga: poderoso. Poderoso Deus. Diga, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Levante a sua mão e diga: poderoso Deus. Poderoso Deus. Aleluia. Diga: poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Só as vozes agora, vamos lá. Poderoso Deus. Vai. Levante a sua mão e declare, vai. Poderoso Deus. Isso, diga. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Oh, glória. Mais uma vez, diga: poderoso Deus. Vai sendo renovado aí, vai. Em nome de Jesus, vai sendo renovado aí o seu ânimo. Vai sendo renovado aí em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Poderoso Deus. Eita glória. Minha alma anseia por ti. Junto com os instrumentos, poderoso Deus, vamos dizer, vamos juntos. Poderoso toquem, celebremos. Poderoso Deus.
mesmo e diga: Espírito Santo, eu me descalço de tudo que não vem do Senhor. Eu me descalço de todo sentimento, de toda emoção, de toda pretensão que o Senhor não trouxe para mim. Espírito de Deus, eu me descalço do egoísmo, do orgulho. Eu me descalço de toda competição. Eu me descalço de todo sentimento da carne, de toda obra da carne, para que possa me calçar daquilo que vem do Senhor. Eu me calço com o fruto do Espírito. Eu me calço com o propósito de Deus. Eu me calço com a tua glória. Eu me calço com o teu objetivo. Eu me calço com o teu propósito. Eu me cinjo, Senhor, com a tua roupagem. Eu me visto com todo o teu objetivo para mim. Vem, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito de Deus, vem Espírito, nós queremos, venha Espírito, venha, traz o propósito. Suspira pela corrente das águas, como o guarda anseia pelo romper da manhã. Minha alma anseia por ti, 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 como o ar que eu respiro.
água. Minha alma anseia por ti. E como o guarda anseia pelo romper da manhã. Minha alma anseia por ti. 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 Seja o nome do Senhor. Oh, glória. É para Jesus, é para Ele. Bate em retirada toda obra do mal. Seja estabelecida a casa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Ah, se pudéssemos abraçar. Abraça de longe e diga: esse abraço é para você. Abraça de longe e diga: esse abraço é para você. Esse abraço é para você. Ocupe seu lugar, dando glória ao nome do Senhor. Amém. Eu sei que depois alguém vai falar assim: pastor, podia ser uma vigília. Nesta noite feliz, neste santo lugar. Por que que esse lugar é santo? Porque Ele está aqui. Todo lugar que o Senhor está é santo. Seu amor é real, sua paz sentirei. Eu marquei um encontro com Deus. Aí desde o tempo da irmã Helenice a gente cantava: basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque. Mas não é vigília, não é. Pode continuar na sua casa, como quem é batizado no Espírito Santo e passa a noite inteira falando em línguas com o Senhor. Eita, glória a Deus! E o Senhor tem muito mais. Basta a gente abrir o coração. Se abrir a boca também é bom. Amém, igreja?